Primeiro, desejamos a todos que sejam bem-vindas e bem-vindos nesse 7º seminário da Rede Educadores em Museus, AMA, Arte, Museus e Acessibilidade, que estará acontecendo aqui no Centro Cultural UFG, né, de hoje até sexta-feira, à noite. E vocês, se não conferiram, podem conferir a programação no material que vocês receberam. Com este tema, AMA, Arte, Museu da Acessibilidade, a REM Goiás pretende promover diálogos acerca da arte enquanto elemento estético, criador de subjetividade e que proporciona percepções, sensibilidades e emoções. Museus, para além das instituições tradicionais, como processos construtores de ações de salvaguarda e comunicações do patrimônio cultural e acessibilidade enquanto direito do cidadão de ter acesso à memória, ao patrimônio e às referências culturais. Aproveito para pedir à equipe da REM Goiás, que é a mesma comissão organizadora, que vem até aqui, para além de nos apresentarmos, né, todos, darmos uma salva de palmas pelos esforços, dedicação, não só por as demais ações durante toda essa gestão, né, desde maio do ano passado. Então, professora Camila, coordenadora do projeto de extensão da REM Goiás, junto à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFG. Camila Passos, secretária-geral da REM. Lucas de Souza, coordenador de comunicação. Lara Pesca, acadêmica de museologia. Nathalie Mendes Vitória, também aluna de museologia. Agradeço aos demais voluntários, que assim, tem uma equipe super bacana aqui com a gente, voluntários e voluntárias que estão contribuindo, né, nesse seminário. Agradecemos ao Centro Cultural, em nome da professora Flávia Gruvinel e o professor Alexandre Ferreira Donizete, e a toda a equipe, né, por ter nos acolhido. Um agradecimento com muito amor à professora Camila, que este casamento continue sendo além da REM Goiás, que abraçou, agarrou a REM, principalmente pela confiança em que depositou nessa equipe desde o início, e, sobretudo, a este 7º seminário em 2 editais, como fomos contempladas, que foi a CAPES e FAPEG. Um agradecimento com especial atenção e carinho à professora Dilamar Cândida Martins, por tudo que tem feito pela REM Goiás, de forma incondicional, desde a ocupação, né, de um espaço, porque a nossa sede fica no Museu Antropológico da UFG, e sobretudo pela parceria e esforços na interlocução junto à universidade. A cada um dos convidados que desde o primeiro contato nos deram aceite, mesmo sabendo, né, da realidade, que naquele momento a gente não tinha nenhum centavo no bolso. Que era só uma tentativa de namoro mesmo, assim, tentando ver, né, a possibilidade primeiro do aceite, da agenda de cada um deles. A Daina Leiton, a Fabiola Moraes, Glauber de Lima, Marisa Barbosa, Sônia Miranda, Alessandro Augusto Pellegrini, Youssef Salomão de Campos, Tony Boita, Enauro de Castro, Ney Clara de Lima, Danela Dionísio e ao Ricardo Rubiales, que compreendeu, o Ricardo foi ótimo, porque eu escrevo, né, em português, e ele me responde em espanhol e tem dado tudo certo. E a Flávia Gruvinel. Agradecemos também a comissão científica, a professora doutora Camila, que está aqui conosco, aqui ao lado, ao professor mestre Glauber Guedes Ferreira de Lima, ao professor doutor Jean Batista, a professora doutora Manuelina Maria Cândido, Duarte Cândido, a professora doutora Ney Clara de Lima, professor mestre Pablo Fabião Lisboa, professor doutor Rildo Bento de Souza, professor Tony Boita, professor doutora Vânia Estevam de Oliveira, professor Youssef Daibert Salomão de Campos, professora doutora Rita Andrade e eu, que também estou na comissão. Agradecemos ao professor Pablo pelo design, ao professor Glauber por estar conosco recebendo os convidados. Agradecemos o patrocínio da Comissão de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior, CAPES, órgão do Ministério da Educação, do Governo Federal,
Pátria Educadora e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, FAPEG, um grande mix de emoções. Agradecemos pela parceria, com muito respeito e admiração ao Centro Cultural UFG, à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, PROEC, ao Museu Antropológico, à Faculdade de Ciências Sociais, Bacharelado de Museologia, à Universidade Federal, em nome do reitor, Dr. Orlando Afonso Vale do Amaral, pela parceria chancela para participar dos editais. Agradecemos a todos os nossos apoiadores, alguns de amores mais longos e outros mais recentes, a Secretaria do Governo de Educação, Cultura e Lazer, Governo de Goiás, Fundação de Apoio à Pesquisa, FUNAP, ao Núcleo de Estudos de Antropologia, Patrimônio, Memória e Expressões Museais, NEAP, em nome da professora doutora Ney Clara de Lima, que desde a criação da REM também, com muito amor, sempre dando muito suporte de maneira incondicional, ao Peito Pizza e ao Cantinho Frio, que o nosso amor vem sendo fortalecido desde o seminário passado, do sexto seminário, ao Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos, da UFG, na pessoa da Marisa Damas, ao Marcelo Solar, artista, pelo amor e todo o apoio que ele nos doou, gravura, para ser revertidos em custeio desse seminário, a Escola de Formação de Professores em Humanidades, Programa de Referência e Inclusão Social da Pontífice Universidade Católica de Goiás, em nome do professor Romilson Martins Siqueira e da professora Márcia Curado. E a todos vocês, o nosso amor e agradecimento por estarem conosco, que sejam mesmo bem-vindos e que aproveitem ao máximo esse seminário, que, assim, de forma voluntária, toda a equipe da REM vem preparando já há meses, né, tanto quanto os nossos convidados estão de maneira voluntária, sem nenhum prolabore, nós também nos esforçamos muito. Eu até estava comentando hoje que há 5, 6 meses, eu virei total pedinte. Eu só peço. Mas, assim, não é só meu nome, né? É isso, assim, é para um coletivo. Espero que a gente aproveite. A gente fez todos os esforços de trazer pessoas que trabalham com temas, né, que a gente considera importantes. São pessoas extremamente capacitadas, que estão não só no cenário nacional, né, como internacional. Então, assim, que vocês aproveitem mesmo e que se candidatem, né, para a nova coordenação da REM, que vai ser na sexta-feira, Assembleia Geral. Eu queria aproveitar e dar os informes para vocês. Eu peço que, a partir de agora, quem quiser sair, beber água, usar banheiro, enfim, que use a porta lateral, que não use essa grande, porque está sendo gravada, ela faz bastante barulho. Eu também solicito a vocês que contribuam, né, para um esforço coletivo da manutenção do espaço, principalmente para evitar o desperdício no uso dos copos, né, enfim, cuide de seus pertences nas cadeiras. Evitamos as conversas paralelas, né, para maximizar o aproveitamento mesmo desse evento. Vamos cuidar, né, para os outros dias com os horários, assim, para tentar manter o horário, para a gente não ter atraso. Peço também, por gentileza, que desliguem os celulares ou deixem, no mínimo, no modo silencioso. Que para fotografia e vídeo, assim, eu peço paciência também de colaboração de vocês. Está sendo filmado, tem uma equipe da REM aqui fazendo fotografia, então a gente tão logo possa vai disponibilizar a todos. E também logo nos meios de comunicação da REM Goiás. Pedimos desculpa ao Centro Cultural, porque no material gráfico que vocês receberam no folder, está o DA, né, que é Centro Cultural UFG, o DA não se usa, foi um equívoco nosso. Compartilhamos também um pedido de desculpa do Divino Sobral, que, se vocês observaram no folder, está com a fala para o dia 14. Infelizmente, tivemos que mudar porque ele tinha um compromisso já na comissão de premiação do Red Bull Station em São Paulo, que foi, infelizmente, adiado agora para essa semana, e ele tem que comparecer. Solicitamos a todos atenção na lista de presença que vai ser passada. São 2 listas. Uma é a lista do seminário, que todos os inscritos devem assinar, e eu também peço atenção à legibilidade, né, da escrita,
porque vai ser através deles que vocês receberão os certificados ao final, posterior, né, virtualmente, e também tem uma lista dos estudantes de museologia da UFG, que a coordenação do curso está pleiteando um ônibus para o NMU, que é o Encontro Nacional dos Estudantes de Museologia em Belo Horizonte. Então, depende muito, né, desse desejo de vocês, concreto, de estar colocando o nome RG, para poder continuar com esse pedido junto à reitoria da universidade. Fiquem atentos à programação logo pela manhã, né, que nós teremos às 9 horas da manhã a apresentação das comunicações orais. Às 14 horas teremos a oficina com a Daina, que são criações e conexões. Às 17 horas temos outra oficina, que é aproximações, uma proposta de ação educativa nos bastidores do Centro Cultural UFG, com a equipe educativa desse espaço que nos acolhe. E às 19 horas, a mesa redonda Reencontros, com Marisa Barbosa e Sônia Miranda e a mediação Simone Rosa. Comunicamos que todas essas atividades noturnas, né, vai ter a tradução em Libras, que está aqui a Ariana conosco, um agradecimento especial. E eu, então, agora passo a palavra à professora Camila para a gente dar continuidade à noite. Obrigada a todos, gente. Então, boa noite a todas e a todos. Então, dando continuidade e início, né, de fato, às nossas atividades da semana, teremos agora uma palestra com a Daina Leighton. Eu peço que ela venha para a mesa, então. Eu vou falar um pouquinho. Ela possui graduação em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e é coordenadora atualmente do Educativo e Acessibilidade do Museu de Arte Moderna de São Paulo e professora convidada da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em sua palestra, O Museu de Outra Percepção, Daina abordará os aprendizados que se dão no trabalho com um público diverso, quando compreendemos as ditas limitações, entre aspas, como potencialidades. Inspirada no conceito do Museu de Outra Percepção, de Evelyn Balcar, obrigada. A proposta é refletir sobre a acessibilidade em museus, pautada pela autonomia, construção de sentido e liberdade. Para mediar, né, e fazer aqui o acompanhamento dos trabalhos, temos a coordenadora geral da Goiás, a Luane de Sá, que é bacharel em artes visuais, com especialização interdisciplinar em patrimônio, direitos culturais e cidadania, museóloga e assessora especial da Secretaria-Geral da Governadoria de Goiás. Então, bom trabalho para todos nós. Gente, boa noite. Eu que agradeço, na verdade, o convite. Estava aqui ainda em conversa paralela, fiquei sabendo que a REM de Goiás é uma das mais animadas, agitadas e envolvidas, então fico muito feliz, porque é meu primeiro contato com vocês, espero que seja o primeiro de muitos. Agradeço a Luane, Camila, Glauber, as outras pessoas que me receberam, não consigo citar os nomes todos, como a Luane fez aqui primorosamente, mas fico muito feliz de estar aqui e de poder contribuir um pouquinho hoje na palestra e amanhã na oficina, onde a gente vai desenvolver aqui uma parte bastante prática, com os exemplos práticos e também poder produzir, poder pensar um pouco, né, cada qual no lugar que trabalha, cada qual no lugar que atua, como pensar a acessibilidade, o que é essa acessibilidade que a gente fala. E não que eu tenha uma fórmula, mas o que eu gosto de trazer um pouco é o que o museu aprendeu, trabalhando com o público diverso, trabalhando com acessibilidade. Isso vem muito de uma questão nossa, o poder educativo também, né, além da acessibilidade do museu. Então, somos bastante inspirados em Paulo Freire, que fala que, né, quando você ensina, aprendendo. Então, vamos lá. Eu vou sentar aqui, que eu consigo ler no computador. Então, o Balcar, ele é um fotógrafo cego,
é esloveno, ele mora também na França, ele tem dupla nacionalidade. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar no trabalho dele. Ele está naquele filme Janela da Alma, e ele escreve alguns artigos, e amanhã a gente vê um filme, um depoimento dele, que fala do Museu de Outra Percepção. E por que um museu de outra percepção? Porque os museus estabelecidos hoje, os museus que funcionam, são feitos supostamente para pessoas normais, pessoas que percebem de maneira convencional, genericamente falando, sem esforço algum. Assim coloca-se esse problema. Como conceber um museu de outra percepção? E vamos aqui pensar como é que a gente pensa museu, né? A gente pensa sempre num padrão médio, né? Um visitante médio que tem uma altura que varia ali, né? Quando muito vai para a altura das crianças, né? Mas uma altura média, tem os seus sentidos, tem a sua visão, a sua audição, e vai ver uma obra de frente, né? O Balcar fala dessa lógica oculocêntrica, frontal, quando você olha uma obra de frente, enquanto que a nossa percepção de mundo não é assim, não é frontal, enquanto o que pode enriquecer a nossa experiência são emocionais e etc., enquanto que a gente fica um pouco, nós videntes e ouvintes, né, pessoas que veem e que ouvem, ficamos sempre um pouco até viciados nesses dois sentidos e atrofiando outros. Então aqui é uma definição que o Balcar faz, tá, de pessoas com deficiência. Isso não é a minha definição, isso é a definição dele. Me fala, faço parte desse grupo de pessoas que são privadas da liberdade. Para mim, ter uma deficiência quer dizer ser privado de liberdade. Essa é a minha melhor definição. Atribuímos o termo pessoa com deficiência a quem está na situação de privação de liberdade, sendo uma das maiores a falta de acessibilidade às obras de arte e à riqueza cultural do mundo. Então, existe um lema muito forte no movimento das pessoas, da reivindicação de direitos das pessoas com deficiência, que chama Nada sobre nós sem nós. Então, o Balcar já parte desse princípio, por que as coisas pensadas para as pessoas com deficiência são pensadas por pessoas sem deficiência, que muito provavelmente vai usar a lógica da pessoa que não tem deficiência. Então, eu trago aqui essa afirmação dele em pessoas privadas de liberdade, porque é uma atribuição que ele dá, e eu entendo como uma privação que nós, sociedade, impomos para as pessoas com deficiência. Nós auxiliamos essa privação o tempo todo, enquanto que a gente não pensa um lugar que seja de todos, lugares e experiências que sejam de todos. Então eu me pergunto se não seríamos todos nós, em alguma instância, privados de liberdade. Daria uma pergunta aí para todo mundo pensar um pouco. E aí eu parto um pouco para a gente pensar um pouco, porque a questão da acessibilidade, ela sempre tem uma questão instrumental, que claro que a arquitetura vai ser fundamental, a arquitetura ajuda, a língua de sinais é fundamental para a comunicação de surdo, audiodescrição, para os cegos, e um monte de coisas que a gente pode esmiuçar, tanto aqui quanto na oficina, mas posso dizer que nada disso funciona se não existir uma sensibilização dos corpos e um pensamento, uma missão de cada instituição cultural, de cada espaço, cada museu, do que se quer e se a gente realmente quer ser um espaço de todos. Então, partindo aqui para os aprendizados, a gente começa com o público com deficiência física, motora, né? Ou seja, o que você tem que pensar? Você tem que pensar o espaço e a arquitetura. Tem um conceito, não sei se todo mundo conhece, que é o conceito de desenho universal, que é um conceito arquitetônico, que ele visa que todos possam frequentar um lugar com conforto, segurança e autonomia. Então, são essas três coisas que vocês podem olhar um pouco para ver se isso
é realmente um conforto, tem realmente segurança e tem realmente autonomia. A autonomia aí, acho que é o mais importante, né? E aí, enfim, pensando toda essa arquitetura, a gente consegue entender que a forma que os objetos são disponibilizados no espaço, a forma que se pode circular no espaço, ela gera não só uma autonomia de uma pessoa cadeirante, uma pessoa que use muletas ou etc., mas você vai vendo como o espaço, quando ele vai se ampliando dessa forma, ele vai virando realmente de todos, né? Eu estou com uma exposição que eu fiz, uma curadoria que está em cartaz agora, no MAM, e a gente pensou um museu de outra percepção, veio para a exposição toda. Então, assim, são outras percepções mesmo. Você vai fluir uma obra de arte deitado, você vai tirar os sapatos, você vai vivenciar, e mais do que tudo, você não vai ser um recipiente a ser preenchido que vai visitar museus, esperando aquela informação que vai chegar em você, e aquela, né, ou aquela visita que vai ficar te explicando as coisas, e você vai sempre transitar, estar de passagem para consumir conteúdos. Lá não, lá é um espaço que você vai permanecer. Então tem espaços de meditação, espaços de oficina de ateliê, tudo isso com as obras de arte juntas. Claro, você não precisa ficar lá, não é obrigado, mas a ideia é que você tem um café dentro, tem uma obra de um artista que chama Jorge Mena Barreto, que chama Café Educativo. O café fica dentro da exposição. Sei que isso é um desafio, né, quando vai pensar em obras, mas que você pode decantar um pouco do que você experiencia, do que você vive e do que te toca no contato com aquele museu, com aquelas obras expostas, com aquela exposição. Então, o que a gente aprendeu com isso? Para garantir o livre acesso de todos os nossos visitantes com deficiência física, aprendemos que o modo pelo qual o espaço e as coisas estão configurados será o diferencial que permitirá que muitos possam ir, vir e realizar o que querem com autonomia. A arquitetura do museu segue hoje os princípios do desenho universal e procura dar a todas as pessoas a possibilidade de usar o espaço e seus equipamentos com conforto, segurança e autonomia. Então, aqui é uma exposição do Ernesto Neto, um grupo de visitantes, alunos cadeirantes, outros não, podendo interagir, participar das obras. Então, aqui algumas visitas dentro do museu. E aí a gente tem um jardim de esculturas em frente ao museu, que é do Parque Ibirapuera, que é do município de São Paulo, não é nosso, mas a gente entrou com um projeto para captar recursos para que, sendo obras do nosso acervo, não nos fazia sentido elas não terem acesso. Então a gente elaborou um projeto para construir os caminhos que os cadeirantes pudessem usufruir dessas obras. Claro que nem tudo são rosas, assim, o parque ele ainda é um lugar inacessível, assim, com problemas de acessibilidade, mesmo de transporte público, de se chegar, para um cego chegar ali, é diferente de um cego andar na Avenida Paulista, onde ele tem cantos, onde ele tem calçada, onde ele tem um guia, né, um piso tátil. Você chega no parque é como se estivesse num deserto, né, sem referências. Então, o que acontece? A gente acaba trabalhando a capacitação dos funcionários, dos guardas que trabalham no parque para poder guiar os visitantes, e hoje em dia a gente tem uma visitação muito alta de pessoas cegas, o que nos faz muito feliz. Então aqui, e a ideia é um pouco começar a explorar as outras possibilidades. Então, cadeirante não dança, cadeirante dança, claro, por que não? Então, uma jam de dança acontecendo aqui fora como parte da nossa programação. E não só eles serem visitantes e participantes da programação, mas sim serem os artistas, né? Porque uma questão muito forte na questão da acessibilidade também é ao acesso à produção artística das pessoas com deficiência, não só a fruição. Eu fico bastante feliz porque, eu sempre falo, né? Se a gente considera os séculos de exclusão que as pessoas com deficiência viveram, e acho que todo mundo aqui já vivenciou uma época que museus não tinham acessibilidade nenhuma, que a gente chegava numa palestra e muito provavelmente não ia ter um intérprete aqui,
hoje já é muito mais fácil de encontrar, ou seja, considerando os séculos de exclusão aí, a gente está caminhando a passos largos, né? Porém, essa parte da produção e da visibilidade mesmo, da produção dos artistas, ela ainda é muito frágil, então o MAN busca um pouco também trabalhar com isso. Esse aqui é um dançarino espetacular, que é o Marcos Abranches, com a Alessandra, eles fizeram uma apresentação aqui numa exposição que se chamou Museu Dançante. E aí você vai vendo, né? Esse é um aluno, Sérgio, ele visita a gente há mais de 10 anos. Antes com visitas semanais e hoje com visitas mensais, porque nesse tempo a gente foi fazendo também parcerias com outros museus para que esses museus pudessem recebê-los, né? Ele faz parte de uma ONG que se chama Transformar. Então você vê aqui que estava feitando uma obra que aconteceu no parque, fazia parte de uma exposição nossa, mas era do parque. E as pesquisas que nós educadores, vamos desenvolvendo de instrumentos que podem ajudar as pessoas com questões motoras a fazer a sua produção. Então aqui foi simplesmente um alagamento de um pincel, por exemplo, que qualquer pessoa poderia fazer. Daí, bom, a gente chega no público surdo. O que a gente aprendeu? Os surdos chegaram, começaram a visitar o MAN lá em 2001, e aí o que aconteceu? Chegando lá, um grupo de surdos que vieram, não era nem uma intérprete profissional na época, era uma professora de surdos, uma professora de escola de surdos que não tinha a formação de intérprete e nem o repertório do que estava sendo trazido ali no museu, o repertório da exposição. Eu, educador, não tinha repertório nenhum de língua de sinais. Então, o que acontecia? Ficava uma comunicação muito mais focada em tentar se entender do que na fruição do que podia ser vivenciado ali. Então, o museu pensou, por que a gente não faz uma experiência de um curso que forme esses adolescentes, esses jovens, em arte contemporânea, em trabalho com o público, e eles podem receber os amigos da escola mais novos para uma visita nessa exposição, porque a gente via que o interesse era muito grande. E aí isso foi uma experiência que de repente a gente viu a potência disso. Amanhã na oficina eu vou esmiuçar um pouco mais isso também. Tem vários educadores que trabalham hoje, que você vê no vídeo, eles são alunos pequenininhos, 10 anos atrás, 13 anos atrás, e que hoje frequentam. Hoje a gente tem 6 museus que contrataram ex-alunos nossos que fazem parte da equipe fixa. Ou seja, o que começou como uma experiência, como uma tentativa, virou uma política pública de acessibilidade. Então, isso foi muito legal. E mais do que isso, o que interessa é o acesso que o MAN teve à cultura surda. Não só o acesso que a comunidade surda teve ao MAN, mas o acesso que nós tivemos. Por quê? Porque a experiência com o público surdo esclareceu para a gente muito a missão do museu e o que a gente pode fazer com outros públicos. Ou seja, que é uma influência mútua. Nós não somos irradiadores de cultura. Cada grupo que chega é único, cada grupo que chega tem uma realidade, tem uma cultura, tem uma potência do que pode ser trazido ali. Então, o que essa potência pode gerar, né? Como que isso pode ser trabalhado, enfim, né? Como que se sai desse lugar do visitante como espectador, simplesmente para um visitante como protagonista, né? Então, hoje, a língua de sinais, ela integra toda a programação do museu, e a gente entende a língua de sinais, além de uma língua oficial da comunidade surda, uma língua oficial brasileira, além de um recurso que é um direito da comunidade surda, ela é, para a gente, uma expressão poética também. Então, nas nossas narrações de história, nas espetáculos musicais, saraus, seminários, flash mobs, o intérprete está sempre presente. E, às vezes, a gente também tem uma visitação muito grande de surdos, mas, às vezes, não importa se um surdo vai estar ou não numa narração de histórias,
Por quê? Porque a narração de histórias a gente chama de narração bilíngue. Então, é uma educadora que conta histórias junto com uma professora intérprete de Libras, e elas fazem as línguas juntas. Não é só a narradora vai contar e a intérprete vai interpretar. Não, elas revezam e não existe uma hierarquia entre as línguas elas acontecem juntas. Então a gente aprendeu com o público surdo como o corpo fala. A gente conheceu a força de uma língua sem a oralidade. Compreendemos que a ausência da audição ela gera a criação de uma comunidade com língua e cultura própria, e pudemos nos aproximar delas e desenvolver pesquisas de criações poéticas. Então a gente tem um grupo de estudos que acontece desde 2008, com esses ex-alunos que viraram educadores, que começaram a trabalhar em museus e convidaram outros, que é um grupo de artistas que pesquisam a questão de ações de intervenções poéticas em prol da comunidade surda. Então, fazendo o quê? Fazendo pequenos documentários que viram virais na internet. Eles fazem saraus bilíngues em língua de sinais e português, e também um slam, que é uma batalha, né, de poesia. Então, bom, aqui era lá atrás, né? Aqui esses dois eram alunos desse curso que eu contei, que estavam recebendo outros alunos da escola deles. Aqui os alunos discutindo arte contemporânea. Aqui um sarau, uma experiência poética que a gente faz sempre, toda visita, né? É o divisor da artista Lígia Pape. Os alunos crescendo, recebendo visitantes cada vez mais. Essa é uma ação desse grupo que eu falei do Corpo Sinalizante, que eles estavam gravando um vídeo, que era um vídeo manifesto por uma comunicação libertária, que está no YouTube. Se vocês fizerem no YouTube /MAN oficial, vocês acham todos esses vídeos que eu estou falando. Eu tenho o canal do Corpo Sinalizante e tal. Aqui os alunos estão fazendo flash mob no dia do surdo. Qual a mensagem que eles gostariam de trazer para o mundo, né? Para divulgar para o mundo inteiro, para outros surdos e ouvintes do mundo ver. E eles queriam divulgar essa mensagem que o nosso corpo é a nossa língua. Aqui o Canto Livre, que é um espetáculo de música, literatura, poesia também, todo em língua de sinais. E a gente não consegue imaginar esse espetáculo sem a língua de sinais. E aí, um projeto que a gente desenvolveu, que aí chama a atenção, voltando um pouco na questão de outras percepções, o que a gente pode gerar de potência com essas outras percepções. O Léo é um desses alunos que cresceu hoje e é educador do MAN, ele trabalha no MAN desde 2007. E ele ama música, e ele chega ouvindo música, ele põe aqui o fone, põe no máximo volume, sente a vibração e etc, e comenta sobre música o tempo todo e tal. E eu fiquei muito curiosa, né? Como que se dá essa relação do surdo com a música? Comecei a pesquisar, até descobri uma festa que acontece na Holanda, com base na Holanda, mas que eles vão desenvolver essa festa no mundo inteiro, que se chama Sensity. Daí eu fiz contato e trouxe a festa para o museu. O que é a Sensity? A Sensity é uma festa, então assim, imagina, quando a gente vai trocar de exposição, a gente tira todas as obras do museu e monta uma festa lá dentro. Que a ideia é você ver a música, sentir a música, cheirar a música e degustar a música. Então a gente tem uma pista que vibra, a pista de dança vibra de acordo com plugada ali na mesa de som. Tem os dançarinos de sinais, né, os intérpretes que dançam as músicas, os videojockeys que projetam tanto sensações quanto as letras das músicas, o aroma jockey, que é um DJ que mixa os aromas, as sensações e emoções que cada música traz, e um cardápio sensorial. Então aqui é uma imagem da Sensity com esse rapper, que é um rapper finlandês, se chama Steinmark, e ele nasceu surdo, e ele compõe rap em língua de sinais. Na verdade, hoje a música dele já tem pop, rock também,
É muito legal, também vale pesquisar no YouTube, Saimar. E ele estava se apresentando aqui no MAN. Essa é a cena, Cristina. Então, são iniciativas que elas geram a compreensão e a difusão da cultura surda, elas vão fortalecendo a identidade e permitem que os surdos desenvolvam ações culturais que conectam a sua língua com as várias linguagens da arte. E, de novo, quem aprende com isso, quem ganha com isso, somos nós, porque talvez a gente nunca chegasse nessa ideia de fazer uma festa multissensorial. E, claro, a festa é para todos e todo mundo que chega lá falando, nossa, como é que eu não pensei nisso antes? Nossa, como essa festa me desperta várias coisas. Daí, para o público cego e com deficiência visual, a gente usa essa expressão do Balcar que chama olhar de perto, né? Que ele fala, não é que eu estou tocando, simplesmente tocando a obra, é a minha forma de olhar, é de perto, porque os meus olhos são o corpo todo. E ele tem uma reflexão que é uma das mais lindas que eu já vi sobre a cegueira, que também eu vou falar sobre ela amanhã, que ela fala que os cegos, ele pega a mitologia do Eros, da Psiche, que a Psiche não podia vê-lo, né? Ver o deus Eros. Ele ficava no escuro, e a partir do momento que ela acende uma luz, uma gota uma vela, ela se distancia dele, ela trai ele, né? ela trai porque ela quebra esse pacto de não acender a luz para enxergá-lo. E o Balcar fala que somos nós os cegos, todos os filhos de Eros, que estamos na casa da visão da proximidade, não temos esse legado do olhar que vocês videntes têm, que é o olhar da distância, que é o olhar, aqui eu vendo vocês, eu tenho uma distância e consigo resumir tudo o que está acontecendo. O cego, ele vê com o corpo, claro que com outros sentidos também, com a audição, com como o som reverbera. Não tem ninguém cego aqui, né? Então, uma coisa que a gente sempre faz em encontros de acessibilidade é falar um oi, assim, fora do microfone, para que o cego possa saber onde eu estou. E depois começar no microfone, né? E ele fala que os cegos são todos os filhos de Eros, e por isso o amor é cego. E não o amor é cego porque ficamos todos tão burros que ficamos cegos, né? Isso a gente pode também desenvolver mais amanhã. E é um vídeo que também está no YouTube, vale muito a pena ver, porque ele pega esse conceito do Museu de Outra Percepção com essa reflexão que ele traz, é lindíssimo. Então, com esse público, com o público com deficiência visual, a gente aprendeu a enxergar o que transcende o visual. Nas atividades, as pessoas cegas e as videntes, elas juntas, né, elas realizam investigações espaciais, exercícios de exploração sensorial, e elas descrevem as imagens uns aos outros. E quando você começa a descrever uma imagem para um cego, você se dá conta do quanto você desaprendeu a olhar, né? Primeiro você já parte do óbvio, não, é uma cadeira, como assim é uma cadeira? Que tamanho ela tem, que cor ela tem, né? Me dá o aspecto total, para depois ir entrando nos detalhes, descreve um pouco antes de entrar na interpretação. Então, o imaginário ele é enriquecido com o desenvolvimento da percepção sensorial, e a criatividade é alimentada com essa linguagem descritiva, né? Eu lembrei agora de um texto que eu escrevi para um salão de Fortaleza, que estava falando um pouco da acessibilidade. Eu falava assim, a acessibilidade por uma poética e seus acessos. Porque o que acontece? Que nem eu falei aqui, tem um monte de coisas que a gente pode instrumentalizar, pensar sobre, as tecnologias assistivas, a arquitetura, a língua de sinais, etc, etc. Mas a gente tem que muito entender que as pessoas com deficiência são pessoas, então elas querem ter essa experiência total
e não uma experiência completamente burocrática, distanciada. Então eu falo que descrever elementos de uma imagem é fundamental, importante, e é por aí que deve começar mesmo. Para um segundo passo, quando, não sei se vocês já viram um filme, tem um filme que chama Vermelho como o Céu, que tem 2 meninos, não sei se eles têm 7 anos, mas um está perdendo a visão, sabe que vai ficar cego, e o outro é um cego congênito, já nasceu cego. E esse que nasceu cego pede para o que está perdendo a visão falar um pouco sobre as cores, como são as cores. E ele fala assim, o marrom ele é como a casca, um tronco de uma árvore, ele é áspero como um tronco de árvore. O azul é como a brisa que bate no seu rosto quando você desce uma ladeira de bicicleta. E o vermelho é como o céu, o vermelho é como o céu quando o sol se põe. Então são outras dimensões dessa sutileza poética que é uma riqueza só. Então o Balcar, por exemplo, ele pede para 4 pessoas descreverem a imagem para ele. E uma dessas pessoas é uma criança, porque a criança sempre vai lembrar de coisas e falar sobre coisas que nós adultos já, com esse olhar condicionado, a gente nem vai para essa... Então, só deixar claro que tem esses 2 processos. Um é descrever. Claro que se a gente for pensar em fenomenologia, tudo que você está escrevendo, você está fazendo recorte, você está optando, porém, tentar descrever para que ele possa fazer a sua interpretação e depois partir para essa, uma imagem que eu acho mais linda, que é o azul e a brisa que bate no seu rosto, o vermelho é o céu. E aí a gente pensa que, aprende que numa contemporaneidade que a gente vive, onde as imagens elas estão sempre em excesso, a ausência da visão ela é uma interessante condição para trabalhar a sensibilização do olhar e a intenção no processo criativo. A intenção no processo criativo significa um pouco como que você vai construir uma foto artística e não simplesmente ficar lá com o seu telefone. Então, a gente tem um monte de roteiros específicos, atividades sensoriais e audiodescrição que passam a integrar a programação do humano educativo. Então, essa é uma foto composta por alunos cegos e videntes desse curso, que é completamente inspirado no Balcar, que chama Imagem e Percepção. E eles quiseram fazer ali os macacos e usaram os 3 macacos, e usaram um flash estroboscópico, podendo fazer essas imagens mais fantasmagóricas, E daí aqui explorando as obras. Esse é um visitante que eu estou com ele, que ele é cego e surdo. Ele tem um resíduo de audição, mas também tem os que a gente está fazendo essa pesquisa um pouco e querendo incentivar cada vez mais também a visitação mais forte, como a gente consegue em encontros públicos, mas dos surdos cegos, O surdo cego, ele não é considerado uma deficiência múltipla, Você não ter, por exemplo, uma deficiência múltipla seria o quê? Um cadeirante cego. Ele tem 2 deficiências de diferentes ordens, então ele tem deficiências múltiplas. O surdo cego, ter essa falta desses 2 sentidos, ele é uma deficiência que tem uma identidade em si, que tem todo um aspecto necessário e também se cria uma cultura e toda uma comunicação muito forte, poderosa, que tem a comunicação ática, tem a libras tátil, a libras no rosto, o tadoma, o sentir a vibração da garganta. Tem intérpretes que trabalham em dupla, então enquanto um faz a libras tátil, a libra no contexto todo, o outro faz nas costas a intensidade da emoção. Então, assim, você começa a perceber quão amplas são as possibilidades e como a gente, no nosso modo normativo, vai limitando um pouco essas potências. Aqui é uma jornada sensorial que a gente fez com visitantes cegos. Aqui produções, produções que eles mesmos fizeram. Aqui
também outro que fizeram esse caminho de 3 com esse flash estroboscópico, com uma sobreposição aqui de uma aluna que enxerga, né, que tem 2 alunos que enxergam no cérebro. Daí eu costumo falar de um público que as pessoas não falam muito, mas a Creuza vai falar aqui, né? Que é o público da saúde mental, que, né, a Camila falou que eu sou formada em psicologia, trabalhei muitos anos, trabalho até hoje com saúde mental, e é um público que às vezes as pessoas, por não estar tão claro o que tem que fazer para receber e para trabalhar com esse público, as pessoas se afastam, se assustam e etc., enquanto que as possibilidades são muito amplas, né? Se você vai ver na história da arte, por exemplo, a questão, o número de artistas que se inspiraram em moradores de hospitais psiquiátricos que estavam produzindo são enormes. Você vê, sei lá, na 30ª Bienal, o artista mais visitado era o Arthur Bispo do Rosário, que morou 50 anos no hospital psiquiátrico, que representou um ano a Bienal de Veneza, etc. E aí um dia eu estava conversando com os educadores da minha equipe e uma educadora falou, olha, eu entendi aqui que, na verdade, existem recursos que podem ser trabalhados com algumas deficiências, como os que eu falei aqui, mas para saúde mental são as pessoas que têm que ser trabalhadas. E eu pego aqui emprestada a fala dela e levo para todos os públicos, porque as pessoas têm que ser trabalhadas para todos os públicos, mas a questão da saúde mental, ela traz uma qualidade de humanização, e é isso que a gente discutiu, por trabalhar tanto tempo, porque assim, todos os dias no museu, a gente tem curso todos os dias, então todos os dias tem o público da saúde mental está lá, inclusive voltando ali para o Nada sobre Nós Sem Nós, uma questão que é uma premissa nossa é também ter esse pessoal trabalhando com a gente. Então a gente tem um educador surdo, a gente tem um professor cego, a gente tem um produtor que veio da saúde mental, que tem uma questão e que trabalha já também há 7 anos no museu, e ele ressignifica todas as relações, todas essas relações que a gente quer trabalhar de um jeito mais condicionado, vai ser assim, não, nem sempre vai ser assim, a vida é assim, então as pessoas ficam mais sensíveis e mais prontas para se despreparar, preparados para se despreparar. Então, esse público ele trouxe a urgência de suspender nossos estigmas e trabalhar a multiplicidade de forma sensível e ampliada. E mostrou para a gente quão infinitas são as possibilidades de criação expressiva quando a gente se permite sair do lugar comum. Anunciou ainda que, em seu caso, não são recursos de acessibilidade que precisam ser trabalhados, mas as pessoas, suas posturas e sensibilidades. E hoje são um público fiel e cativo no museu. E nele ressignificam permanentemente as relações com a arte e a vida. Então, aqui... O que me tocou, o que me fez querer trabalhar no MAM mesmo, foi quando eu comecei a visitar e já estava desenvolvendo um trabalho. Então, tinha 50 alunos em horários diferentes que eram moradores de hospitais psiquiátricos e tinham muitos que não saíam do hospital há 30 anos. Uma vez a gente foi fazer uma exposição do trabalho deles no metrô e a Sepulveda, uma senhora falou assim, Helena, você vem ver, eu juro que eu não estou inventando. Eu cheguei numa escada e a escada subiu, ela foi-se embora e ela queria me mostrar a escada rolante. E ela estava ali no hospital desde antes de uma escada rolante existir. E não teve notícias dessa escada também. Então, a questão dos hospitais psiquiátricos, ela levanta muito o quão longe a gente pode chegar na violação dos direitos humanos e sendo espaços culturais, que são espaços que são muito visitados por várias pessoas e que se formam pessoas, se pensa coisas, se pensa posições, se pensa cursos, o que nós podemos contribuir para que tenha uma vida com mais equidade, com mais justiça, com
relações humanas, né? Então, aqui o pessoal visitando. Isso aqui é um trabalho, né, que ele fez em resposta a uma obra, que um monte de gente se sente representada. E aí, as deficiências intelectuais, né, é o que a gente aprendeu, elas evidenciam como todos atribuem sentidos diferentes às suas experiências e aprendem de formas diversas. Ou seja, eu fico muito feliz hoje, eu tenho um filho de 10 anos e tem esses projetos de inclusão nas escolas, né? O fato dele ter uma colega autista na classe dele me deixa muito mais tranquila de saber como o corpo dessa professora vai estar sensibilizado para entender que os alunos aprendem de forma diferente e aprendem uns com os outros e tem uma série de aprendizados, não só da ordem do conteúdo curricular, mas da ordem dos relacionamentos, da vida, que tudo isso um aluno desse não vai deixar passar, não vai dar para tapar o sol com a peneira e seguir andando sem considerar essas dimensões todas da vida, né? Então, com o trabalho com esse público, daí vocês vão pensar, isso significa para todos. Significa para todos mesmo, mas eles anunciam. Significa que se o educador envolvido ali naquela visita, naquele curso, não se dispuser realmente a acessar esse universo, dificilmente alguma coisa vai acontecer. Não é possível ensinar sem aprender, e aprender nesse sentido é estar sensível ao que ali está. Isso vale para todos os processos educativos. Mas, ao presenciar situações como um aluno com grave comprometimento motor pintando, desenhando, esculpindo, um aluno surdo cego apreciando uma visita mediada com uma exposição de artes visuais, a gente percebe quão amplas são as possibilidades de se comunicar e de aprender. Então, é um grupo que a gente recebe que tem paralisia cerebral, da onde o Sérgio veio, aquele menino que estava com o pincel estendido. E o Ney, que é nosso voluntário, trabalha toda semana também com a gente na recepção, entrevistando funcionários, etc. Depoimentos. Reivindicar isso, mas a vida do paulistano pública é bem triste. Ainda bem que eu trabalho dentro do parque. E aí a gente tem feito um trabalho muito forte também com o público LGBT, porque como então a gente não tem espaço público, né? A praia do paulistano é o Parque Ibirapuera, é onde fica o nosso museu. Então, imagina vocês que é uma cidade muito pequena, com alguns jovens ali, e esses jovens eles vão no parque, no domingo. Então você imagina quantos jovens ficam ali. E aí começou a desenvolver alguns problemas de excesso de consumo de álcool, de drogas, e brigas, e etc. E aí a gente levou atividades para fora do museu, primeiro uma mesa para estabelecer um diálogo com eles, saber um pouco de onde eles vinham, qual que eram os desejos, as angústias e etc. E a gente foi identificando que muitos deles eram gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, porém sem aceitação da família, o que gerava uma coisa muito, né, uma questão de identidade muito
E a gente começou a trabalhar essas questões, né, dos direitos da comunidade LGBT em bate-papos, em apresentações e em atividades desenvolvidas por eles mesmos, por nós e por eles, juntos, né? E daí volta essa pergunta para o que o corpo pode, né? Que já foi feita em vários filósofos e etc. E aí eu vou ler aqui uma citação do Giuseppe Campuzano, que é um transexual do Peru, que ele fez um museu que chamava Museu Travesti. E esse museu, ele é um museu que é travesti. Ele, por exemplo, vai ter um museu de história da história do Peru, sei lá. A história sempre contada pelo mais poderoso, né? Pelo branco, e eles montam um museu, parasitam esse museu, essa exposição, montam uma exposição contando as histórias das minorias. Então eu vou ler um trechinho aqui, que ele fala assim: é indispensável e urgente que deixemos de nos reger pela ideia absurda de que existem somente dois corpos possíveis, o macho e a fêmea, e dois gêneros ligados de forma indissolúvel a eles, homem e mulher. Fazemos das pessoas e das temáticas trans e intersex nossa prioridade, porque são elas quem, com sua presença, seu ativismo e sua produção teórica, nos marcam o caminho para a mudança de paradigma, que permitirá que no nosso mundo haja tantos corpos, tantas sexualidades e tantas identidades como a vida quiser, e todas respeitadas, desejadas e celebradas. Então, tem uma frase, bom, daí, só para entender a metodologia, eu saio dessa ideia do museu de outra percepção, daí desse conceito dele entender as pessoas com deficiência como pessoas privadas de liberdade, e eu falo essa privação que a gente impõe, pergunto se não somos todos nós privados em alguma instância, e vou passando por públicos específicos para mostrar como essa questão ela é de todos, né? Então esse contato com as pessoas, com comprometimento físico, sensorial, etc., ele leva a gente a olhar o nosso próprio corpo e a ressignificá-lo. A gente passa a exercitar sentidos adormecidos e ampliar a nossa percepção. Então, essa diversidade que a gente conseguiu construir no museu, ela compõe um cotidiano no qual as experiências são compartilhadas, significados são construídos e a qualidade das relações humanas, ela se eleva todos os dias. As temáticas que ali aparecem, elas anunciam subjetividades, elas anunciam contradições, conflitos, crises, impasses da vida cotidiana, como a vida é. E esse é um terreno fértil para a construção de sentidos, nos quais os educadores, os funcionários contribuem para a formação de sujeitos ativos e protagonistas da realidade que desejam para si e para os outros. Essas aqui algumas ações na Sense, tinha o Esquadrão das Drags, que é um esquadrão que faz uma intervenção e fala da questão da segurança, pegar doenças DSTs e etc. A gente fez uma intervenção delas na Sense. Então, esse acaba sendo o nosso conceito de acessibilidade, o conceito que a gente construiu juntos, que a acessibilidade não é apenas promover acesso ao que já existe, mas sim pensar e construir a realidade que se deseja viver. Daí aqui estão os contatos, se vocês quiserem, aí a gente pode abrir para perguntas para conversar um pouco. Obrigada, gente. Então, acho que nós podemos abrir para perguntas. Eu gostaria de fazer um bloco de 3 perguntas. Acho que a gente podia tentar fazer 3 blocos. Assim, se vocês querem começar, não começa, gente. Eu vou olhando aqui. Assim, primeiro, agradecer, Daina, eu acho que é assim, extremamente positivo e pensar o quanto a gente aprende, né? Eu estava fazendo
uma memória da REM, por exemplo, né? A gente está finalizando a gestão, nós fizemos 5 ações, né? 5 encontros que são chamados IES de seminário, e 2 deles, assim, todos eles, mas 2 especificamente foram muito enriquecedores. Eu acredito que muito mais para nós da gestão do que para quem fez, né, e público, porque nós fizemos no GESCO, não vou falar porque amanhã vocês vão ver, quem está aqui presente estará amanhã, que será um reencontro para discutir um pouco que é uma experiência para o público sem visão, né, desses deficientes visuais, assim, e nós fomos esse público, né, assim, de os olhos vendados, enfim, foi enriquecedor. E agora o último encontro da REM na cidade de Goiás também, que foram 2 atividades. Uma na escola, no Lar São José, que foi uma atividade para crianças, e no outro dia mostrar, né, esse trabalho para os idosos do Asilo São Vicente, que são portadores também mentais, assim, de saúde e tal. Foi assim, uma experiência maravilhosa, assim. Então, pensando um pouco nisso, né, o quanto que a gente aprende também, e o que você falou no início, né, que nós que não temos deficiência algumas pensamos, né, esses trabalhos para esse tipo de público, e é uma interação, né, uma produção muito interessante. Então, gente, alguém quer fazer? Seu nome é, por favor? Mais uma Camila. Alguém quer, depois da Camila, seu nome, por favor? Gênia? Gênia? Gender. Geni. Desculpa, gente. E depois, professora Vera. Vou aproveitar, gente, só para fazer assim, porque eu sou péssima, né, assim, em vários sentidos, e principalmente de protocolo. Só pedir desculpas, assim, porque a Tânia e a Kate estão aqui, né, a Tânia Mendonça, superintendente de patrimônio histórico artístico da SEDUC, a Kate é gerente de museus e galerias. Agradeço muito a presença de vocês, aos professores, né, a professora Vera, Glauber, Hildo, obrigada pela presença. Então... Boa noite. Eu queria saber qual a relação das iniciativas que acontecem no MAM em âmbito nacional com as demais instituições. Alguma ideia do MAM já foi aplicada em alguma instituição nacional ou alguma iniciativa que aconteceu em algum equipamento cultural já foi aplicado no MAM, sendo adaptado? Boa noite a todos, boa noite Daina, a Luane. Mais ou menos eu sigo a mesma linha da colega que falou antes, né? Eu queria saber se essas experiências que vocês têm tido no MAM, se elas podem ser reproduzidas para a escola, né? Para a escola, né? Eu sou professora na UFG, mas no Colégio de Aplicação, e nós lá temos assim todo o interesse, porque nós realmente tentamos ser uma escola inclusiva, né? Com as condições materiais, com as condições humanas que atualmente, né, nós conseguimos ter. E e dentro do nosso programa de pós-graduação, nós temos uma linha que está muito forte, muito atuante de inclusão também, e nós temos alunos hoje da nossa pós-graduação com deficiência auditiva, né, com algumas síndromes, né, de acessibilidade, né, motora. Então, assim, e alguns trabalhos, né, já estão sendo, né, terminados, finalizados na área de inclusão. Então, eu queria saber se poderia, né, ter essa ponte, Nós temos lá, só para ilustrar, um professor, não sei se a Luane disse que ia deixar para amanhã, se
porque eu não sei exatamente o projeto. Parece que ele é professor da rede municipal, foi nosso professor, ele é substituto e hoje ele é aluno do mestrado. Ele fez uma experiência no passado de reproduzir obras em tela, né? O primeiro experimento dele foi o Abapuru, da Tarsila, né? E ele reproduziu em 3D. Né? Fizeram toda uma reprodução, isso para dentro da escola, para o projeto que ele participa, e eles conseguiram reproduzir para que as pessoas com deficiência visual, né, pudessem, né, sentir, né, a obra, né, em seus dedos, em sua sensibilidade. Né? Então, eu achei super legal. Então, assim, a minha pergunta é essa relação realmente entre o que vocês estão fazendo, o que pode ser levado, aproveitado para a escola. Tá? Boa noite. Meu nome é Vera, sou professora de curso de Zoologia aqui da UFG. A minha pergunta é em relação a algumas apresentações que você mostrou de projetos, de iniciativas, né, que eu mantenho nessa área de inclusão de públicos. Eu queria saber como vocês tratam isso, já que você tem uma equipe, né, alguns profissionais específicos ou com deficiências, né, em cada área, e também acredito que tem a outra equipe do educativo. Como é feita essa ação? É feita em conjunto? Ou alguns projetos são feitos em conjuntos, assim, o público espontâneo que vai, né, e tem essas atividades, existe um horário específico para atendimento? Como vocês conseguem conciliar isso? Né? Se me permitir, eu tenho uma outra pergunta também, não sei se é possível fazer. Foge um pouquinho do assunto, mas ela faz parte da sua, logo no início da sua fala, quando você comentou que foi criada, né, uma iniciativa de criar um café dentro da exposição, né, que isso é um pouco polêmico, etc. E eu vi em algumas imagens a questão do tátil, né, das esculturas, que eu acredito que sejam esculturas originais. Né? Então eu queria saber como vocês trabalham também essa parte, né, em conjunto com a equipe da conservação. Se existe esse diálogo, ou que conclusões vocês chegaram, né, para definir determinados tipos de obras que poderiam ser trabalhadas nesses projetos. Obrigada. Eu vou começar com essa última, tá? Que é mais fácil. É assim, sobre as obras, né, que podem ser tocadas. Essas imagens são, eu acho que algumas delas são obras do nosso Jardim de Culturas, então que podem ser tocadas por todos, que estão lá livre no tempo. As que vão para dentro da exposição, o que a gente faz? A gente tem um trabalho do educativo, junto com o setor de conservação, com o acervo, que faz uma avaliação, mas uma avaliação para frente, não para, né, colocar empecilhos. Uma avaliação sobre se a liberação do toque não vai oferecer perigo para o visitante e nem para a obra. Então, por exemplo, a gente tem um vestido do nosso acervo que é de uma artista chamada Nazaré Pacheco, que é um vestido feito de giletes de barbear. Essa ele não vai rolar. Tem um outro que é feito de um saco de pipoca minuciosamente. Um artista japonês que ele fez um desenho lindo, mas a finura do que fica é quase um fio de cabelo. Assim. Então, esse também, o toque vai desligar a obra. Mas isso são exceções, a maioria das obras são possíveis, sim, de ser tocadas. Então, o que a gente faz? Uma vez avaliado que isso é possível, a gente entra em contato com o acervo, dono dessa obra, ou com o colecionador particular, apresenta o projeto que a gente trabalha e pede a liberação para tocar. Daí são os visitantes cegos. E aí, assim, tem uma polêmica do que é exclusivo ou não é inclusivo, mas, assim, uma coisa é você deixar os visitantes cegos tocarem, a outra coisa é deixar o público todo, você sabe, coloca uma vulnerabilidade muito maior e etc. Então, a gente pede, para essas obras que não são nossas, a gente pede a autorização para tocar só para o público cego. E, assim, a gente foi muito surpreendido com uma reação positiva, porque um colecionador que tem, né, um patrimônio que, né,
benefício público, ele fica muito feliz com isso. Ele fala, nossa, que incrível, não acredito, nunca tinha pensado, sim, eu gosto, sim, eu quero, sim, eu autorizo. A gente dá opções de luvas, porque a maioria das obras elas não podem ser tocadas sem luvas. Então, porque assim como você frui uma obra, os cegos também têm as diferenças. Então, tem alguns que gostam daquela luva cirúrgica, daquela que fica bem apertada para ele poder explorar as texturas maiores. O outro gosta mais de uma luva que é aquela de cabeleireira mesmo, sabe? De pintar o cabelo, assim, que ele quer ter a liberdade das mãos dele, mesmo que esse plástico ofereça ele quer assim. E tem os cegos que trazem a sua própria luva. Os que visitam o tempo todo trazem luva de tecido, então eles optam de acordo com e a gente oferece algumas possibilidades. Daí, se existe uma divisão entre o público que trabalha com o público com deficiência, etc., e os educadores, não existe divisão alguma. O conceito de acessibilidade que a gente pensa é o conceito transversal. É que a acessibilidade ela tem que estar em todas as ações e tem que ser uma preocupação de todos que trabalham no museu. Só que daí eu ponho uma questão que é muito importante, que assim, não porque é comum você chegar em eventos de acessibilidade e falar assim, tem que ser para todos, e todos têm que fazer e tudo, e a gente não considera que às vezes o não saber, por uma falta de conhecimento, de informação, ele pode ser assustador para um educador, por exemplo, para ele já começar a ir para as cabeças. Então, não há problema algum em começar aos poucos, em começar local para depois virar transversal, ou seja, alguém vai trabalhar mais com isso, vai participar de seminários, de formação, de etc., e depois vai dividindo com a equipe toda. Então, o Léo, que é educador surdo, ele é um dos nossos 7 educadores e participa de todas as reuniões, consegue os programas junto com a gente, faz tudo. Então, todo mundo já se preocupa. Os educadores todos, eles estudam Libras todas as semanas, e audiodescrição e etc. E aí a gente tem uma equipe de professores, que são os professores que dão os cursos, que é esse programa que chama Igual Diferente, que aí o Rogério Natão, por exemplo, que é o professor cego, ele é um dos professores dos cursos, então ele também faz parte desse grupo de professores, que não são as pessoas que estão lá todos os dias, mas são pessoas que vão para fazer um curso e etc. Então ela é toda... O ano passado aconteceu uma coisa sensacional, que assim, a gente, o educativo, claro que assim, as ações do educativo ficam muito mais apropriadas, porque é o setor que trabalha diretamente com o público, mas ela é uma preocupação do museu todo, e a gente levou uma bronca do marketing, porque a nossa assinatura, então quando eu te mando um e-mail, vai com aquele gifzinho, o JPEG da minha assinatura, e o cego não ia conseguir ler isso, porque não dá leitura para software. Então eles nos deram essa devolutiva, e aí eu até falei, não, calma, mas chega no debate, ele sabe quem é, não é tão grave, mas ou seja, a coisa vai se instituindo de uma forma que todos se preocupam e voltam a olhar todas as questões, né, de acessibilidade. E sempre deixar claro também que tem uma série de coisas que requerem um orçamento, requer pagar horas de intérprete, requer aprender a audiodescrição e etc. Então, assim, cada passo é de uma vez. E, assim, começar a trabalhar essa sensibilização é muito fundamental, porque o visitante sente que está num espaço que as pessoas estão realmente atentas. Então, já aconteceu, por exemplo, de um estagiário que a gente tem 7 educadores e 4 estagiários. Então, o estagiário tinha chegado naquela semana, estava boiando, assim, não tinha a menor noção de como aprender um visitante sério, e chegou a Rita ali, que é a que visita a gente toda semana. E, meu Deus, como eu faço? Daí, e também tem uma coisa que a gente fala muito, acessibilidade, assim, um pouco me ajuda a te ajudar. Porque o visitante cego, ele vai direcionar um pouco com perguntas se está funcionando daquele jeito, para depois... Sempre vai nesse duo, né, da instrumentalização com a sensibilização. Não é só aí no espontaneismo, me conta aí o que eu vou fazer,
Mas isso dá assim, para fazer uma visita muito legal. E a Rita adorou esse dia. Ele começou a desenhar a mão dela, as formas e etc. Então, mas hoje é uma preocupação geral, assim, e todos trabalham com isso. Mas foram 15 anos, assim, para você conhecer. Então, daí eu vou para a pergunta da Camila, para depois responder a da Gelei, né? Então, qual a relação do MAN com as outras instituições culturais em âmbito nacional? A gente, a partir do momento que a gente começou a desenvolver de forma bastante continuada o trabalho de acessibilidade, a gente passou a ser muito procurado por outras instituições que também queriam fazer isso, né? E aí, quando foi acho que em 2011, a gente decretou que uma das nossas diretrizes, então, já que a gente trabalha esse conceito de acessibilidade transversal, e acessibilidade é também pensar nessa realidade que se deseja viver, então que uma das nossas premissas, uma das nossas ações ia ser a difusão também. Então quem nos procura, a gente, claro, com a medida do tamanho da nossa equipe, das nossas possibilidades, a gente tem esse compromisso de intercâmbio e de difusão de ações. Então acontece muito de instituições procurarem, então, por exemplo, um exemplo forte é do Itaú Cultural, que a coordenadora, a gerente do educativo de lá entrou em contato e falou, olha, quero acessibilizar assim como vocês fizeram. E aí a gente começou a fazer tudo. Olha, vamos contratar um educador surdo, tem esse, papapá, vamos intérprete de Libras, é assim, é uma descrição, papapá. E hoje, assim, é uma instituição que tem muito mais dinheiro do que a gente, então eles conseguem contratar muito mais intérprete que a gente, etc. E começaram a desenvolver um trabalho super consistente. Outros museus fazem isso também, o Museu Afro desenvolveu um programa bem legal, inspirado. Então, vai se criando uma rede, assim, um network de indicações, de coisas que podem acontecer, que é muito rico. E aí, interessa para a gente intercâmbio também de pessoas, por exemplo. Então, uma coisa que lá no Centro Cultural do Rio de Janeiro, no Centro Cultural Banco do Brasil, do Rio de Janeiro, tem uma educadora que é sensacional, chama Camila Alves, que é uma educadora cega, você conhece? Que ela, pessoalmente, eu adoro ela. Então a gente, assim, a pesquisa que ela faz, ela é muito rica, então seria muito bacana a gente intercambiar, ela vir passar um tempo com a gente, o Léo ir passar um tempo. Isso a gente nunca fez, mas é um desejo. Mas uma coisa que é importante falar desse intercâmbio e do aplicar e difundir é que, assim, a gente pode compartilhar experiências, mas cada centro cultural, cada museu vai desenvolver a sua identidade de acessibilidade. Isso é muito rico, né? Porque não é uma perspectiva colonizadora de ensinar como se faz. Claro que a gente tem um monte de experiência que pode ser compartilhada e que vai elucidar muita coisa. Mas, por exemplo, daí o Afro começou Museu Afro Brasil, fizeram um programa singular plural, inspirado no programa Igual Diferente, intercambiando, e eles começaram a desenvolver um trabalho com o pessoal do Lar Escola São Francisco, que são pessoas, crianças com paralisia cerebral, eles tinham um acervo muito rico de máscaras e etc., que podiam ser usados, instrumentos que podiam ser tocados, e foram para um lugar assim, que a gente nunca tinha experimentado. O Edivaldo, que é um educador surdo, que se formou lá com a gente, ele trouxe um congresso, desenvolveu no Afro um congresso do negro surdo e trazendo todas as questões identitárias de uma forma muito rica. No Centro Cultural do Brasil de São Paulo, a Isadora passou a trabalhar lá e ela tem uma questão forte com a narração de histórias. Então ela começou a fazer a narração de histórias, depois trazer de volta e compartilhar um pouco isso com a gente. Então as coisas seria mais do que claro que tem certas instrumentalizações, mas um intercâmbio de experiência que cada espaço consegue perceber a sua identidade ali e criar com a sua potência, né? Outra coisa que acontece, e aí esses intercâmbios mais fortes e que programas se formam, acontecem mais em São Paulo, né, pela proximidade, mas em âmbito nacional, por exemplo,
tem esse curso que foi lançado, que eu sou uma das professoras convidadas, que chama, é uma especialização para o Brasil todo, é uma especialização gratuita na UFRJ, que chama Acessibilidade Cultural. Então a ideia é que eles querem que quem eles querem que faça os cursos são pessoas que trabalham em museus, em pontos de cultura, em universidades e etc. Então eu vou lá e trago toda a experiência, a disciplina que eu dou lá chama Exposições Acessíveis, e aí pessoas sempre, quase, teve 2 turmas já, e as turmas estavam todas representadas em todos os estados do Brasil. Então foi uma experiência riquíssima, assim, e que já está trazendo frutos também. E aí a pergunta da Genei, que é sobre as escolas, né? Então, lá em São Paulo, a gente tem um programa de escolas parceiras. Qualquer escola, qualquer instituição de educação pode se tornar parceira. E a gente tem um programa continuado, isso está escolas parceiras, então tem visitas, a gente trabalha bastante a formação dos professores, então contatos com a arte, que é um encontro que a gente faz de 4 horas no sábado, a gente trabalha essas questões de acessibilidade com os professores, dentro de vários outros projetos. E aí isso está bem começando a pensar um pouco mais a educação à distância. Então, a gente tem 2 livros que foram lançados recentemente. Um é o livro sobre essa experiência Todo Igual Diferente, que eu acredito que é um material que os professores podem, porque assim, são professores dos cursos, são cursos de artes, mas eles contam como eles conseguiram ir desenvolvendo a metodologia deles, cada um com o seu percurso criador ali, para trabalhar imagem e percepção, fotografia com cegos, um curso de performance com um público diverso, e por aí vai. Esse livro, eu trouxe 2 exemplares só, não dá para trazer um monte, mas ele é de distribuição gratuita e a gente quer subir no site. E a gente acabou de lançar também um outro livro que chama Obras Mediadas, que são as obras do nosso acervo, mas comentadas por educadores, porque se a gente pensar, né, a riqueza do que acontece dentro do museu, de cada educador, imagina cada educador desse país inteiro, quantos grupos ele recebe, quantos diálogos ricos, qual é o registro que a gente tem disso, né? Geralmente, estava até a Creuza falando, geralmente muito mais o coordenador vem falar e fala de uma forma mais institucional do que acontece, etc. O curador vai fazer um depoimento do que ele acha daquela obra, das conexões que ele elaborou, ou um crítico, mas o que acontece com o público, né? O que acontece com o público em contato com aquela obra? Então a gente fez um livro sobre isso, e o livro é todo acessível, porque a gente fez a audiodescrição do livro, o audiolivro, a língua de sinais, todo num DVD, e esse também a gente vai disponibilizar. E agora a gente tem feito bastante trabalhar um pouco a educação à distância, as experiências poéticas. Que o que são as experiências poéticas? Lá no a gente chama de visita mediada com experiência poética, pensando que a experiência poética, daí a gente acabou de lançar uma revista que, com esse pensamento do Balco, a gente falou, as experiências poéticas são experiências que fomentem aí outras percepções nesse conceito do museu de outra percepção do Balco. Então, são práticas de ateliê, ou construção de versos, ou uma narração de histórias, coisas que você experiencia o que está acontecendo para atribuir e construir novos sentidos. Então, a gente coloca proposições de experiências poéticas no site e alguns pequenos vídeos Então, assim, vou dar um exemplo. A gente está com uma exposição que chama Natureza Franciscana, e tem uma artista, que é a Brígida Baltar, que ela coleta, a obra dela, ela sai com um frasco, coletando a neblina. Então a gente põe uma proposição de um dado, de um pouco você coletar no envelope, colete o vermelho. Não é coletar um objeto, é um pouco sair dessa percepção. E aí as pessoas começam a postar vídeos tentando coletar o vermelho, então um vai lá, mastiga uma pimenta e assopra tudo dentro do envelope, para que as pessoas consigam intercambiar um pouco essas experiências. Então, acho que isso
são ações que eu imagino que em sala de aula seria bastante interessante assim, para as crianças vivenciarem. Mas assim, uma ação mais incisiva em escolas daqui de Goiás? Então, daí seria mais um pouco desse material, mas também acontece por exemplo, o pessoal de Minas Gerais forma um grupo e vai para lá passar uma tarde inteira com a gente recebe, se marca com antecedência, faz uma imersão pensando as questões de acessibilidade, isso tudo super dá para fazer. Daí teria que ir para lá, né? Se tiver a possibilidade, vai ser bem legal. Para a gente é uma satisfação, assim. Não, vamos fazer mais uma rodada. Mas dá para trazer a Adélia de volta para casa outras vezes. Então, vamos fazer. Você é o nome, por favor? Só um minuto, que vamos fazer outra rodada de 3 perguntas. O seu nome? Gustavo? Isaac. Alguém mais, gente? Seu nome, por favor? Eu tô ficando ceguinha e surquinha, gente. Me desculpa, tá? Pode passar. Boa noite. Bem legal estar aqui com vocês e estar com a Dagmar de novo, né? Bom, eu sou de Jundiaí, tá? No interior de São Paulo, sou educadora de museu. Eu queria, na verdade, fazer um breve comentário. Além dos 15 anos, né, Dagmar? Quer dizer, a diferença entre os museus ou espaços culturais que têm ou não educativo. Esse é um dado super importante. Da valorização dessa ação museal dentro dos museus. Sejam eles museus simples, sejam eles museus que já são referência. Segundo, falando em especial, como você falou, né, por exemplo, do público, que estão ligados a serviços de saúde mental, assim como também as outras minorias que não são minorias, quando a gente pensa na questão da liberdade da expressão sexual, eu vejo que é uma ação muito bacana do museu que transcende o educativo no sentido assim, o educativo no sentido ideológico, no sentido de assim, o que é que esse museu pensa da sociedade que está lá fora. É um museu fora dele, é um museu do lado de fora, é um museu que não simplesmente recebe, ele abre o espaço, ele acolhe e deixa com que essas pessoas criem as suas mensagens, não além de ressignificar para si mesmo, é a oportunidade de quem pode estar com eles dentro do museu. Né? Então, por exemplo, tudo isso que você narrou, eu fico imaginando pessoas que não são nem desse grupo, nem desse grupo. Mas ele teve uma vivência dentro do museu que só foi possível porque esses grupos diferentes estiveram se apropriando desse espaço do museu. Então, eu vejo assim, mais do que dizer o que é museu, para que serve o museu, é transcender que a ação educativa do museu, eu não tenho dúvida, ela é extremamente política no sentido, assim, de desejar e buscar a mudança e a transformação. Então, assim, que bacana que esses museus, como o de vocês, como a Pinacoteca, como outros, vêm contaminando, né, o Brasil, né? Eu sou uma grande contaminada, por exemplo, pela Pinacoteca do Estado. Eu virei educadora de museu a partir de um curso que eu fiz na Pinacoteca do Estado, né? E aí eu descobri que eu podia ser uma socióloga feliz, porque eu virei educadora de museu, né? E eu descobri que a minha ação política, ela é cotidiana, né? Então, na verdade, que bacana, né? Prova que é possível a gente, mais que criar os educativos do museu, formais, até tradicionais, talvez os próximos educativos já nasçam, assim, cada um vai fazer o seu caminho, mas menos burocrático. Eu achei legal quando você falou, você pode ter uma visitação burocrática, né? E por que isso, né? A educação pressupõe diálogo, pressupõe vivência, né? E eu acho sensacional isso. Que bacana, parabéns para vocês. Tá bom?
noite a todas e todos. Me chamo Isaac, sou aluno do diretor de museologia. Parabenizar a mesa, né, pela exposição, Daine. Achei muito interessante, principalmente quando você coloca a questão de que acesso a gente tem à cidade, né? E sobretudo quando tu colocaste a experiência do MAM com a população LGBT. Tu falaste na tua fala sobre a experiência com o Museu da Travesti, né, no Peru, e eu queria que soubesse falar para a gente como foi esse processo de musealização, né, da travesti, porque a gente sabe a dificuldade hoje do que é musealizar, né, e como se musealiza, né, se a participação desses grupos que são mais marginalizados, né. Eu queria também que tu comentasse se houve experiência com a população travesti dentro do Museu MAM, mas aí meu questionamento vem com a população travesti que não está na universidade hoje, que a gente sabe que em São Paulo, embora esse número tenha crescido, a gente sabe que o grande número de população que ele está na periferia e não possui nem acesso à cidade, né? E nem se pensa como se a cidade fosse dessa pessoa ou desses grupos que estão mais marginalizados, né? E se teve, como foi a experiência de trazer para o museu todo esse processo, porque a gente sabe que a população que está à margem, ela está em situações, né, de prostituição mesmo, ou que não possui acesso, não tem condições de ir até o museu, porque trabalha durante a noite, durante o dia, não tem possibilidade de interagir com a cidade, porque não possui acesso, não possui direito a nada. Queria que tu relatasse para a gente como foi essa experiência, né, para pensar possíveis intervenções, né, para a população ter, né, a nível de Brasil, a nível de Goiânia também, que a gente sabe a situação da população ter na cidade. É isso, obrigado. Parabéns, viu? Você conseguiu mais um fã aqui no estado de Goiás. Meu nome é Marisa, eu sou estudante do primeiro período de museologia. Eu fiquei um pouco preocupada com um relato seu de um portador de necessidades mentais, acho que é assim que eu posso dizer, de que ele estava há 30 anos, né, enclausurado e de repente saiu. Aí fiquei curiosa de saber se era pessoalmente ele ou se foi um grupo. E aí teve um questionamento, que dentro da museologia a gente faz muito isso em relação ao espaço museal. Eu fiquei imaginando assim, será que essas ações educativas, elas teriam que estar inseridas somente dentro do museu ou elas teriam que se deslocar para outros espaços? E outra questão também, que até a professora Vera perguntou, em relação ao café. Eu não sei se entendi muito bem, você falou que um artista fez uma obra. Então seria uma obra específica para aquilo. E aí entendendo que o artista ele não está sempre fazendo uma obra específica para determinadas coisas, eu queria saber como que funciona isso periodicamente. E outra coisa que eu fiquei um pouco curiosa foi em relação às fotografias que a gente visualizou. Você falou de acessibilidade e eu vi muito pouco falar de inclusão. Eu não vi pessoas normais, incluídas no meio da foto. Aí eu queria saber como é que fica isso dentro do museu. As visitas são agendadas, o público normal transita no meio dessas pessoas. E aí outra coisa também, eu disse que a Anísia da Silveira, né, que ela não foi citada, aí fiquei um pouco curiosa, porque a Anísia da Silveira ela provou, né, por A mais B, que a arte realmente ela é transformadora. E, como assim, eu não tenho muito contato com o que se fala sobre ela, mas eu leio algumas coisas, e aí eu fiquei curiosa. Essas ações atuais, qual seria a analogia em relação à Anísia da Silveira, que deixou um legado muito grande? São essas as minhas perguntas. Seu nome é Marina? Marisa? Deixa eu... Então, assim, eu vou falando, às vezes a gente acha que está super contextualizado, nem sempre, né? Então, assim, a questão dos 30 anos dentro de um hospital psiquiátrico é uma realidade do Brasil e de muitos outros países que tem uma luta enorme, não sei se vocês já ouviram falar, mas que eu faço parte dessa luta,
que nasceu com o nome de luta antimanicomial e passou a ter o nome de luta por uma sociedade sem manicômios. Então, uma referência teórica ótima para entender isso é a história da loucura, que ela pega desde o tempo de que a lepra, na Idade Média, quando a lepra foi erradicada, quando ela deixou de ser uma epidemia, sobraram leprosários, que eram enormes lugares de exclusão. E esses lugares de exclusão, eles passaram a abarcar tudo que não se queria circulando na cidade. Então, bandidos, preguiçosos, loucos, prostitutas, etc., ficavam ali até a Revolução Industrial, até se demandar uma mão de obra de trabalho. Volta, gente, vamos todo mundo trabalhar. Só que o louco não acata as regras, não era uma mão de obra útil e desejada. Isso eu estou falando de a história. Mas é uma história que totalmente aconteceu no Brasil, na ditadura civil-militar. Ela voltou a ser um depósito muito grande de gente. E tem um filme que chama Bicho de Sete Cabeças, que mostra um pouco isso, numa questão que os manicômios, a partir do momento que eles ganham, assim como as penitenciárias, eles ganham por interno, para eles interessa muito que aquele interno fique lá, é uma fonte de renda, é um lucro, e a sociedade fica ali tranquila, sem aquele... É uma lógica toda excludente, perversa e etc. E aí esse movimento da reforma psiquiátrica existiu no Brasil, foi bem forte. Por exemplo, o Juqueri, quando a gente conheceu, então esses moradores eram do Hospital Psiquiátrico Juqueri, Fernando da Rocha. Quando a gente conheceu, foi em 98, e tinha 1.200 moradores, chegou a ter 4.000 na época da ditadura, e hoje tem 200, alguma coisa assim. Com o movimento da reforma, passaram aí pessoas que tinham famílias, voltaram para a família, teve todo um programa chamado Programa de Volta para Casa, onde ganharam uma bolsa para acolher na família, teve as pessoas que passaram para hospitais clínicos, teve a criação de residências terapêuticas, mas enfim, foi um movimento super bonito, etc., mas que não foi completo, porque ainda existem pessoas, muitos deles podem estar nas cracolândias da vida, etc., ou morando na rua mesmo, mas hoje esses hospitais, essas instituições totais são menores. Mas nessa época ainda existiam muitos moradores, então o que a gente começou a fazer nesse tempo um pouco, a preocupação era que não fosse simplesmente uma excursão, ou seja, sai o pessoal do Juqueri, faz um curso no MAN e volta para o Juqueri, porque eles vinham de ônibus, né? Então assim, então você vai ganhar uma bolsa, auxílio para fazer um outro curso, que você tem que vir em outro horário, você tem que vir de trem, agora você vai fazer uma pesquisa na biblioteca, etc, etc. Ou seja, foi incentivando para que ele criasse autonomia e criasse pertencimento com outros lugares do museu, outras ações do museu e outros espaços culturais, nessa rede que a gente cria. Então hoje não tem mais o ônibus que vem do Juqueri, mas tem as pessoas que vêm por conta própria. E tem pessoas que a gente não teve mais notícias que foram transferidas para outros lugares também. Mas essas pessoas que moravam há 30 anos não eram uma pessoa, era um grupo. Era muita gente. Tinha um que o apelido dele era Chupeta, porque ele começou a morar lá com 7 anos. É uma história bem triste, assim, tem bastante bibliografia sobre isso, se você procurar, sei lá, a história da reforma psiquiátrica, você vai achar muita coisa. A outra pergunta é se os educativos não deveriam sair, né, e ir para outros lugares. Com o Juqueri, por exemplo, a gente fez muito isso, das aulas serem no espaço, de fazer uma intervenção criada por eles para que se fosse no espaço que eles convivem, etc. Agora, e na época a gente tinha um educativo bastante grande, só que as pessoas trabalhavam pouco digo, tinha tipo 30 pessoas que tinham cargas horárias de 2 horas, de 4 horas, e era difícil trabalhar dessa forma que ficava um gap de comunicação, tipo, esse aqui trabalha com esse público, esse aqui trabalha com esse.
e a gente queria formar uma equipe mais concisa. Então, hoje, os educadores, além de fazer esse atendimento com o público, que sim, as pessoas entram nos horários normais, junto com todo mundo. Existem grupos exclusivos que, assim, que vêm de uma escola, só uma escola, por exemplo, de surdos, é uma escola até o 4º ano de formação da língua de sinais como primeira língua. Então, tem escolas que são escolas só para surdos, então vem só surdos, mas tem estudantes de Libras. Tem o Léo Castilho, que é um educador surdo, ele atende grupos de ouvintes, e aí o intérprete faz a voz dele. E eles todos chegam nos horários normais e etc. Até estava no encontro do ICOM, que eles estavam falando que os museus americanos, né, tinha um programa que abriam os museus mais cedo para que visitantes com autismo pudessem visitar aquele museu. Daí eles apresentaram um programa tal e depois alguém do público perguntou por que frequência os visitantes com autismo visitam o humano? Eu falei, todos os dias em todos os horários, eles estão sempre lá. Mas eu entendo o programa deles, que era o Museu de Ciência, nome, estilo de barulhos, etc., de fazer uma coisa, mas essa ação exclusiva e mais cuidada, mais protegida, ela pode acontecer, mas ela não pode ser o norte. O norte tem que ser na hora que todos estejam juntos sempre. O que mais? Aí, o café educativo, gente, ele é uma obra, assim. Ele é uma obra que ela faz parte do acervo do MAN. Então, é uma obra, é um site específico, ou seja, você tem que ter um café na exposição e que os educadores que vão servir esse café, ou seja, se a pessoa quer ter uma conversa sobre a exposição, ou se ela não quer ter, porque também sairia muito caro ser obrigada a ter essa conversa, a pessoa quer sentar, quer ficar lá, quer habitar um pouco mais, tomar um café. E aí pode um educador desencadear uma conversa sobre a exposição com esse público ou não. Ela é uma obra que muitos museus estão chamando para trabalhar com outros lugares, para expor em outras exposições, mas claro que eu entendo que tem algumas exposições que têm essa restrição de ter um café no espaço expositivo, né? Então, a expografia tem que ser pensada de um jeito que não coloque em risco obras que, enfim. Respondido o café? É isso? Tá. Deixa eu... É Zaro o seu nome? Isaac, desculpa, Isaac. Então, o Museu Travesti, ele foi apresentado, ele foi trazido na 31ª Bienal, que aconteceu no ano retrasado. E aí eu tomei conhecimento desse museu por causa da Bienal. E aí eu fui para o Peru conhecer os criadores, porque... Enfim, e eles são hoje muito mais uma parceria de uma referência conceitual teórica. Então, eles trabalham desse jeito com esse museu, que não tem uma sede fixa, ele é um acervo, e ele parasita outras exposições, né? Vai numa exposição tradicional que conta uma história de uma narrativa dominante e conta a história do que eles contaram, assim, que em Lima, isso... Me contaram que é uma cidade super homofóbica e etc. E o trabalho que a gente faz no OMAN é com os jovens, que eles estão todos os finais de semana lá. Então, os trabalhos são, a gente faz todo final de semana um debate, e aí sempre trazendo algumas temáticas da cultura LGBT, trazendo a temática do parque. Ele foi um espaço que ele tinha, ele é um ponto de encontro gay muito antigo, porém sempre na clandestinidade, sempre ligado à criminalidade, onde tinha questão de prostituição, de menor e etc. E a gente traz essa conversa, olha, sempre foi um ponto de encontro e deve continuar sendo, e não na clandestinidade, sim aqui na reivindicação dos direitos. Então, os bate-papos têm bate-papos sobre sexualidade, feminismo, sobre bullying, que a gente viu também que tinha muitas, né, enfim, desavenças entre os grupos e etc., agressões,
E tem exposições recorrentemente que trazem a temática, né, LGBT, e aí as atividades são desenvolvidas junto com eles. Tem espetáculos, oficinas de dança, bate-papos e mostras de filmes temáticos. Eu respondi? Agora, o Travestia acabou sendo uma parceria, uma referência teórica para a gente, o Museu Peruano. Eram vocês dois, né? Eu não respondi sobre a Nise, né? Então, a Nise da Silveira, ela é um grande nome, sou fã, estudiosa do trabalho, e tem uma questão bastante diferente entre o nosso trabalho e o trabalho da Nise, né? No sentido de que ali, estando no... Gente, esqueci o nome do hospital. Da Nise. Mudou de nome, né? Você sempre psiquiatra nacional, depois do Dom Pedro, Rio de Janeiro. E se vai trabalhar isso dentro de uma instituição? Né? Sim, total. Período? Sim. Oi? Gente, eu esqueci o nome. Não, porque tem a Juliana Moreira, que era onde ficou o bispo, lá no Engenho de Dentro. E a Nise tinha muito claro como a potência da arte para fins terapêuticos. E fins terapêuticos que trouxeram toda uma questão política, social, uma atuação super forte na sociedade. O que a gente entende sendo um espaço cultural é um pouco... A gente faz ambas as coisas, mas numa linha inversa. Ou seja, ali no MAM, eles não são pacientes, eles não estão em tratamento. Então não cabe a nós fazer uma interpretação e uma análise terapêutica da expertise que a Nise tinha. Então, sim, atuar como o respaldo do conhecimento artístico e educativo, e que, assim, eu sou psicóloga e eu não tenho dúvidas que as consequências terapêuticas são muito fortes, mas, de novo, elas não têm que ser o foco. Elas têm que ser uma consequência e não nosso objetivo, senão a gente acaba criando um espaço de tratamento onde é um espaço que não é para ser. Vamos fazer o terceiro bloco para poder encerrar. Nós temos um horário a cumprir, né? Eu faço papel chato. Se alguém quiser mais, a gente tem a oportunidade de mais 3 questões com a Daina. Alguém gostaria? Nós vamos encerrar a mesa? 9h20. Ainda eu falando que estou fazendo papel de chato, o povo está me chamando a atenção, né? Porque a gente tem um horário para encerrar aqui as atividades. Então vamos, né? Eu agradeço muitíssimo novamente, Daina, pela oportunidade. Acho que amanhã também vai ser bem bacana quem se inscreveu para as oficinas. Só falar uma coisa que eu lembrei agora da pergunta dessas instituições totais e dos manicômios, e é interessante pensar. Essa exposição que está em cartaz agora, que é a Educação como Matéria-Prima, a gente concebeu uma obra, um educativo, junto com o artista, que ela é um videogame, então o artista queria fazer um videogame com Oscar, pensando todas as questões dos condicionamentos e das narrativas de poder que a gente está submetido. Então, a gente sugeriu que essas fases, se você entrar, elas eram fases do panóptico, né, num conceito que o Foucault estudou bastante das instituições totais. Então, você começa pela escola, depois você vai para o manicômio ou para o presídio. Não, você vai para a indústria, depois para o manicômio, para o presídio ou para o condomínio. Né? São todas as instituições que você está fechado e que você pode ser vigiado. Então, assim, de novo, essa potência do museu de poder pegar, claro que isso foi uma questão que a gente viveu muito, tendo em contato com esses alunos, com esses moradores de hospitais psiquiátricos, e como que pode fomentar isso para trazer a reflexão para um público maior, né? E aí isso acabou virando uma obra de arte. Então ela vai também ressoando nesse sentido, né? O que a gente aprende com o
público ressoa e fica aí como legado. Então, acho que então paramos por aqui, né? Agradeço mais uma vez. Amanhã à tarde nós temos oficina com a Daina para quem se inscreveu, que a gente tinha um número limitado, né, de inscrições. E, de qualquer maneira, temos as atividades durante... Eu não sei, tem lista de espera? Para a oficina eu já vi porque tem alguém chorando aqui na plateia. Tem lista de espera para a oficina? Se você quiser se arriscar e vir, assim, né, na tentativa, se alguém desiste, assim, a gente só não pode se comprometer mesmo. Então, às 9 horas, né, nós temos as comunicações orais, à tarde a oficina com a Daina, depois a atividade aqui, né, a oficina no Centro Cultural, e à noite seguimos com o reencontro da REM com o Gesco Puticano. Agradeço a todos, gente, boa noite. Mais uma vez, obrigada, Daina.